A força absurda que uma âncora precisa ter para segurar o maior navio do mundo não faz sentido quando você olha para a cena de fora. O navio parece parado, a água parece tranquila, nada parece estar sob tensão. Mas isso é só aparência. Um navio desse porte nunca está realmente parado. Mesmo ancorado, ele está sendo empurrado o tempo inteiro. Vento, corrente marítima e ondas atuam de forma contínua, criando forças horizontais constantes. E quanto maior o navio, maior o problema. Antes de continuar, presta atenção nisso. Existe um número real, um valor físico mensurável, que define o momento exato em que uma âncora deixa de conseguir segurar um navio gigante. E até o final desse vídeo, você vai entender por que esse limite existe, como ele é calculado e por que, em certas situações, ele é simplesmente ultrapassado. Um porta-container moderno pode ter mais de 400 metros de comprimento e dezenas de metros de altura acima da linha d'água. Isso transforma o casco em uma superfície enorme exposta ao vento. Mesmo ventos moderados geram toneladas de força lateral. Ao mesmo tempo, a parte submersa do casco sofre o empurrão constante da corrente. Essas forças não se anulam, elas se somam. O resultado é simples. O navio tenta se mover o tempo inteiro. É aí que entra a âncora. Mas aqui está o primeiro erro de percepção. A âncora não funciona como um gancho travado no fundo do mar. Ela não segura o navio no sentido literal. O que realmente impede o navio de se mover é um sistema inteiro trabalhando junto: âncora, corrente e fundo marinho. E o elemento mais importante desse sistema não é a âncora, é a corrente. A corrente de um navio gigante não é um detalhe secundário. Cada elo pode pesar centenas de quilos. Em alguns casos, mais de 1 tonelada. E não são poucos elos. São centenas de metros de aço lançados no fundo do oceano. Essa corrente não fica esticada. Ela forma uma curva pesada, apoiada no fundo. É essa curva que cria atrito. É esse atrito que transforma movimento em resistência. Ou seja, o navio não está pendurado na âncora. Ele está sendo freado por centenas de toneladas de aço arrastando lentamente sobre o fundo do mar. Isso muda completamente a lógica da força envolvida. Porque agora não estamos falando apenas da força do navio. Estamos falando da força necessária para mover aço contra areia, lama ou argila sob pressão constante por longos períodos. E esse número é muito maior do que parece. Para entender a força real que uma âncora enfrenta, é preciso separar duas coisas: peso e tração. O peso do navio, apesar de gigantesco, quase não entra no cálculo da ancoragem. O que importa é a força horizontal, aquela que tenta arrastar o navio para longe do ponto onde ele está. Essa força vem principalmente de 3 fontes: vento, corrente e ondas. O vento atua sobre tudo o que está acima da linha d'água. Quanto maior o navio, maior essa área. A corrente atua sobre tudo o que está submerso. E as ondas criam picos de força intermitentes, que aumentam e diminuem a tração ao longo do tempo. O detalhe crítico é que essas forças não crescem de forma linear. Dobrar a velocidade do vento não dobra a força. Ela pode quadruplicar. Pequenas mudanças ambientais geram aumentos desproporcionais de carga. Em condições normais, a força horizontal exercida por um navio gigante ancorado já pode chegar a centenas de toneladas. Em condições ruins, esse valor cresce rapidamente. É nesse ponto que o comportamento da corrente se torna decisivo. Enquanto grande parte da corrente permanece deitada no fundo, o sistema é estável. Mas conforme a força aumenta, a corrente começa a levantar, elo por elo. Cada elo que se levanta reduz o atrito total do sistema. E isso cria um efeito perigoso. Mais força passa a ser transferida diretamente para a âncora. Esse é o ponto crítico da ancoragem. A âncora não foi projetada para suportar toda a carga sozinha. Ela foi projetada para trabalhar em conjunto com a corrente e com o solo marinho. Quando essa colaboração se perde, começa o que os marinheiros chamam de garrear. A âncora não se solta de uma vez. Começa a se mover lentamente pelo fundo. Primeiro centímetros, depois metros. O navio ainda parece parado para quem observa de longe, mas na prática ele já não está mais seguro. É por isso que navios gigantes não ancoram em qualquer lugar. Antes de lançar âncora, o comandante analisa cartas náuticas que indicam exatamente o tipo de fundo: lama, areia, argila ou rocha. Cada tipo de solo oferece um nível diferente de resistência. Em alguns, a âncora se enterra profundamente. Em outros, ela mal consegue criar aderência. Outro fator decisivo é o comprimento da corrente lançada. Quanto mais corrente no fundo, maior o atrito e menor a carga direta sobre a âncora. Por isso, navios gigantes frequentemente lançam centenas de metros de corrente, mesmo em águas relativamente rasas. Ainda assim, existe um cenário em que tudo isso não é suficiente. Existe um ponto em que a pergunta deixa de ser: quanta força uma âncora aguenta? E passa a ser outra:
Até quando esse sistema consegue funcionar antes de perder eficiência? Esse limite já foi ultrapassado diversas vezes na navegação moderna. Em muitos casos documentados, navios gigantes arrastaram âncoras perfeitamente dimensionadas, com correntes intactas e procedimentos corretos. Não houve erro humano evidente. O sistema simplesmente entrou em uma condição onde a força externa se manteve alta por tempo demais. E esse é o detalhe mais importante. A falha raramente acontece por um pico isolado de força. Ela acontece por força sustentada ao longo do tempo. O aço não quebra, a corrente não se parte, a âncora não desaparece, mas o navio começa a se mover. Quando isso acontece, a âncora deixa de ser uma solução definitiva e passa a ser apenas um atraso inevitável. Em portos e áreas costeiras, esse tipo de falha já causou colisões, encalhes e danos enormes a estruturas. É por isso que hoje, navios de grande porte raramente dependem apenas da âncora em condições adversas. Motores permanecem ativos, prontos para aliviar parte da carga. Em alguns casos, duas âncoras são usadas em ângulos diferentes para distribuir o esforço. Em operações mais críticas, entram sistemas de posicionamento dinâmico, que compensam vento e corrente em tempo real usando propulsores controlados por computador. Não porque a âncora seja fraca, mas porque existe um limite físico claro para qualquer sistema passivo. E aqui está o ponto final que fecha tudo. A âncora não existe para segurar o navio em qualquer situação possível. Ela existe para manter o navio sob controle dentro de um intervalo seguro de condições. Quando esse intervalo é ultrapassado, não existe solução simples. É por isso que a força absurda de uma âncora impressiona tanto, não pelo fato de ser infinita, mas pelo fato de conseguir, por horas ou dias, resistir a forças que parecem incompatíveis com o tamanho dela. E agora você já sabe exatamente onde esse limite começa.